capítulo 4, versículo de número 1. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Eterno Deus, te damos graças por estarmos mais uma vez reunidos para cultuar ao Senhor, cantando louvores, adorando ao Senhor. Sentimos a presença e o agir do Senhor, a graça maravilhosa operando em nós, e pedimos que o mesmo Espírito, esse Espírito Santo, por meio da tua santa palavra, também, Senhor, fale conosco nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa noite tem como título da mensagem: permaneçam firmes no Senhor. Se nós entendermos apenas isso, que é o título desta mensagem, já valeu a pena a nossa vida, a nossa reunião e ouvir do Senhor essa palavra para nós: permaneçam firmes no Senhor. Talvez o que nós mais precisávamos ouvir nessa noite seja isso: permaneçam firmes no Senhor. Amados irmãos, essa palavra que nós lemos aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja do Senhor Jesus, que se encontrava na cidade de Filipos. Então, por isso, a carta aos Filipenses. Quando Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses, ele não está escrevendo uma carta para todo o povo de Filipos, mas está escrevendo uma carta para a igreja do Senhor que se encontrava em Filipos. E Paulo chama a igreja do Senhor que estava naquela localidade de o povo santo em Cristo. É assim que Paulo se dirige à igreja de Jesus que estava em Filipenses: o povo santo em Cristo, ou seja, aquele povo que foi separado em Cristo Jesus, santificado em Cristo Jesus. Nenhuma santificação de qualquer ser humano é a parte de Cristo Jesus. A nossa salvação, assim como todo ato da salvação, incluindo a santificação, é obra de Cristo Jesus e acontece em Cristo Jesus. E portanto, a igreja do Senhor, Paulo se refere a essa igreja como o povo santo em Cristo. Isso nós vemos nos primeiros relatos da carta de Paulo aos Filipenses, já no primeiro capítulo. Paulo começa a carta cumprimentando aos irmãos daquela igreja. E como Paulo faz essa saudação a esses irmãos? Paulo faz a saudação: graça e paz. Isso é importante, irmãos, essa saudação, graça e paz. Às vezes nós estranhamos, como crente em Jesus Cristo, às vezes começam o culto sem desejar a paz do Senhor, né? Ou a graça e a paz do Senhor. Alguns começam dizendo boa noite, mas não existe saudação mais preciosa para um cristão do que desejar a paz do Senhor. E essa paz do Senhor, ou seja, a verdadeira paz, somente o verdadeiro cristão experimenta. Porque a verdadeira paz é uma paz diferente da paz que o mundo prega, ou da paz que o mundo fala, ou da paz que o mundo busca por meio dos seus recursos. Luta-se por paz,
Mas a verdadeira paz somente o cristão experimenta. E a paz verdadeira é a paz que provém da graça de Deus. É a paz que provém da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? O favor imerecido. Ou seja, se nós alcançamos paz com Deus, não é mérito nosso, é graça de Deus. É por isso que Paulo cumprimenta a essa igreja: graça e paz. Primeiro a graça, depois a paz. Primeiro a ação da graça, porque a ação da graça é que traz junto com ela a paz ao coração do homem, ao coração do necessitado. Que coisa maravilhosa é desfrutar da graça de Deus, do agir gracioso de Deus, oferecendo paz ao coração do homem. A graça do Senhor Jesus é que nos imputa a justiça de Cristo. É a graça de Deus que nos imputa a justiça de Cristo. É por isso que quando nós iniciamos o culto aqui, nós lemos uma passagem da palavra do Senhor que fala dessa justificação pela fé no sangue do Senhor Jesus. E nós iniciamos o culto orando ao Senhor e mencionando o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, sem o qual nós não alcançamos justificação, sem o qual nós não experimentamos a graça de Deus ou a paz de Deus. Então essa graça de Deus é que imputa em nós a justiça de Cristo, nos concedendo assim, por meio do sacrifício de Jesus, a paz com Deus. E adquirir paz com Deus é importante, por quê? Porque a nossa condição, irmãos, anteriormente, antes de nós aceitarmos a Jesus Cristo, a nossa condição era de inimigos de Deus. Há muitas pessoas que dizem: não, mas eu não sou inimigo de Deus. Mas se ele não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, se ele não experimentou a graça de Deus imputando na sua vida pelos méritos de Cristo, a justiça de Deus, na vida do pecador, redimindo o pecador, promovendo a regeneração, o novo nascimento, esse pecador, ainda que ele não reconheça, ele é inimigo de Deus. E tudo que ele faz contrário à vontade de Deus. Essa é a situação do homem, se encontrar com Cristo, inimigo de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós encontramos assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, coisa maravilhosa. Sabe como que Deus olha para mim e vê a mim e você nessa noite? Como justo. Sabe por que Deus te vê como justo? Porque você depositou fé no sacrifício de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, e por causa disso nós temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então nós somos justos diante de Deus. Sabe por quê? Não é por aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que Cristo fez. Por isso, graça e paz, porque a graça nos imputou a justiça pelos méritos de Cristo. E aí nós chegamos ao versículo que nós lemos no início desse culto, Romanos 5, 8 ao 9, diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, e uma vez fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Meus amados irmãos, a menos que o homem deposite fé no sacrifício de Jesus e no sangue de Jesus, ele continua debaixo da ira de Deus.
e como inimigo de Deus, ainda que não reconheça como tal. Esses dias, semana, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, e é um amigo com quem eu, assim, tenho uma admiração e um carinho muito especial por ele. E eu, então, falando dessa salvação pela obra de Cristo, eu disse que a menos que ele não depositasse, a menos que ele não cresce em Cristo, ele não seria salvo. Mas ele professa uma fé contrária à fé cristã. E aí ele disse: mas eu creio em Cristo. E eu disse para ele assim: não, você não crê em Cristo. E ele ficou ali um pouco meio que alterado comigo. Como que você pode dizer que eu não creio em Cristo? Como que você pode afirmar aquilo que está dentro de mim? Como que você pode dizer que eu não creio em Cristo? E eu fiz a seguinte pergunta para ele: você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado e que você não precisa ser salvo por reencarnação, por boas obras? Você crê que o sacrifício de Jesus é suficiente e poderoso para te declarar justo, para te salvar, para te redimir? E ele não acredita, ele não crê. Eu falei assim: então você está dizendo que não crê em Jesus. Ainda que ele estivesse dizendo assim: eu creio em Jesus, não, mas não, ele não crê em Jesus, amados irmãos, para a salvação. Não é crer em Jesus apenas como um mestre, não é crer em Jesus apenas como um profeta, embora ele seja mestre e profeta, mas é crer em Jesus como o Verbo que se fez carne e que pagou um preço, que foi ao Calvário e que derramou sangue. E vou dizer para os irmãos: o sangue que derramou no Calvário para justificar nossa vida não é o Espírito Santo. Nós não somos justificados pelo Espírito Santo, nós somos justificados pelo sangue derramado de Cristo Jesus. Se Cristo não derramasse aquele sangue humano de um homem perfeito, que não pecou, que não conheceu o pecado e que cumpriu as exigências da lei e que morreu para substituir aquele primeiro homem que foi o Adão pecou e trouxe para nós condenação e morte, mas o segundo Adão, Cristo Jesus, homem perfeito, que se encarnou, Deus que se encarnou como homem perfeito, ele cumpriu todas as exigências, ele não pecou, e por isso o sangue dele, humano, vertido como sacrifício, pode salvar aquele que crê nesse sacrifício de Cristo Jesus. Então precisamos entender o que é o sacrifício de Jesus para a nossa salvação. E o sacrifício de Jesus é algo tremendo, porque é fruto do amor de Deus que enviou a Cristo para morrer por nós e para derramar o seu sangue. E Romanos 5:9 diz assim: e por seu sangue. Qual é o sangue que Jesus derramou? O sangue humano, o sacrifício de um homem perfeito. Seremos salvos da ira de Deus, porque como homem ele foi à cruz do Calvário para substituir a mim e a você naquela cruz. Que maravilha! Por causa do sangue de Cristo podemos ter a certeza que seremos salvos da ira de Deus. A nossa salvação, irmãos, não está confiada naquilo que podemos fazer para merecê-la, mas a nossa salvação está firmada nos méritos de Cristo Jesus. Essa igreja que recebe essa carta de Paulo, essa igreja que Paulo chama de o povo santo em Cristo Jesus, Paulo diz que essa igreja era uma igreja que cooperava na propagação das boas novas. Ou seja,
essa era uma igreja que, segundo Paulo, desde o primeiro dia até o dia que Paulo estava escrevendo aquela carta, é uma igreja que cooperava na propagação do Evangelho. Era uma igreja evangelizadora, era uma igreja que não se contentou em apenas receber a salvação, mas anunciar essa salvação, levar aos outros aquela graça que eles receberam e por meio dessa graça anunciar o Evangelho aos demais que ainda não conheciam. Oxalá, irmãos, essa comunidade de fato se torne, como essa comunidade de Filipos, uma igreja evangelizadora, onde cada crente, movido pelo Espírito de Deus, possa se preocupar em anunciar esse Jesus, em convidar as pessoas, em falar com as pessoas, ainda que você fale palavras que alguém não venha te entender naquele momento, como eu falei com meu amigo e ele não conseguiu entender naquela hora, mas eu não poderia deixar de falar com aquele com quem eu amo e quero vê-lo resgatado pela graça de Deus e um dia subirmos juntos para a glória do Senhor Jesus, ainda que as palavras poderiam ou possam ter soado como algo difícil e duro aos ouvidos dele naquele dia. Eu precisava mostrar para ele que ele não estava crendo no sacrifício de Jesus, e a menos que ele declare fé no sacrifício de Jesus, ele ainda permanece debaixo da ira. E eu não poderia deixar de falar essa verdade para ele. Meus amados irmãos, muitas vezes nós ficamos com medo, nós ficamos preocupados. Se eu vou falar a verdade com meu amigo, ele pode não gostar, ele vai ficar com raiva, ele vai, quem sabe, se afastar de mim. Nós às vezes temos dificuldade para falar a verdade com o nosso parente, mas eu vou dizer para os irmãos, a menos que nós criamos uma coragem movida pelo Espírito para falar com amor, porque aquele que ama fala a verdade. Meus irmãos, que triste realidade é nós sabermos que um parente nosso morreu sem a salvação graciosa em Cristo Jesus, sem a experiência do novo nascimento. Que triste é saber que um amigo nosso morreu sem ter a salvação em Cristo Jesus e muitas das vezes conviveu conosco, esteve ao nosso lado, tivemos a oportunidade de falar de Jesus e por timidez, e por vergonha, e por medo, nós calamos. É melhor um amigo entristecido conosco por falarmos a verdade hoje, do que um amigo entristecido conosco por não ter tido coragem de alertá-lo do perigo que estava à sua volta. Que amigo é esse que, vendo o seu amigo prestes a pular de uma alta ponte e tem a oportunidade de estender as mãos e de tirá-lo dali e não faz? Simplesmente porque ele disse: você é meu amigo, me deixa que eu quero pular. E eu pergunto a você, o que você faria? Você obedeceria ao pedido do seu amigo: me deixa pular porque essa é a minha decisão? Você tendo a oportunidade de estender a mão e de tirá-lo dali? Eu creio que você faria exatamente a segunda opção. Mesmo contrariando a vontade dele, você estenderia a mão e puxaria para fora daquele lugar. E depois você teria um amigo para te agradecer por não ter permitido com que ele fizesse a loucura naquele momento em que ele estava em aflição e talvez sem capacidade de entender o que estava acontecendo. Na vida espiritual nós precisamos falar desse Jesus com as pessoas que nos cercam. Precisamos ser cristãos, igreja, comunidade evangelizadora. Paulo fala que aquela comunidade cooperava na propagação do Evangelho desde o primeiro dia. Que primeiro dia era esse?
Esse primeiro dia é uma referência ao nascimento daquela comunidade como igreja naquela cidade. Desde o primeiro dia em que Paulo, na sua segunda viagem missionária, obedecendo a voz de Deus e orientação divina, Paulo foi para aquela cidade para falar de Jesus, para levar Jesus, para levar o Evangelho, e ali Paulo, pela graça de Deus, plantou aquela igreja naquela cidade. Obedecendo a orientação divina, Paulo foi para Filipos. E o primeiro grupo que ouviu a pregação de Paulo foi um grupo de mulheres de oração. Um grupo de mulheres que estavam orando, e Paulo chegou e anunciou esse evangelho. E Lídia, uma mulher vendedora de púrpura, diz a palavra de Deus que Deus abriu o coração de Lídia para prestar atenção naquilo que Paulo estava falando. Meus irmãos, a menos que o Espírito Santo de Deus mova o coração de alguém que ouve, não acontece nada. É por isso que às vezes nós pregamos e não acontece nada. É por isso que às vezes nós falamos e não acontece nada, a menos que o Espírito de Deus mova o coração daquele que está ouvindo. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Ainda que alguém não dê ouvido à nossa pregação, e diz a palavra do Senhor a respeito de Jesus, falando de Jesus, Isaías, nos capítulos 53, diz assim: quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Quantas pessoas não creem? Mas essas pessoas que não creem, que mantêm o coração endurecido, na verdade, cada vez mais que alguém ouve, escuta a palavra de Deus e a pregação do Evangelho e mantém o seu coração endurecido, ele está acumulando para ele, no julgamento final, o juízo, duro juízo de Deus, de condenação, por não dar ouvido à voz do Espírito Santo, que chama o pecador ao arrependimento. Lídia se converteu, Paulo ficou na casa de Lídia por um período, pregando o Evangelho naquela cidade. O tempo passou e logo após veio a perseguição na vida de Paulo e seu companheiro Silas. E eles foram para a prisão, foram presos, chicoteados. Mas lá na prisão, eles cantavam a Deus e oravam ao Senhor. E o Senhor operou de forma tão maravilhosa que o Senhor salvou o carcereiro que trabalhava naquela prisão, com toda a sua casa. E exatamente nesse contexto nasce essa igreja de Filipos, uma igreja que Paulo amava muito, uma igreja que preocupava com Paulo em ajudá-lo nas suas necessidades. Uma igreja evangelizadora. Essa carta foi escrita no ano 62, quando Paulo estava preso por causa do Evangelho, ali em Roma. E Paulo, quando escreve essa carta, ele mostra a convicção que ele tinha a respeito da obra que Deus estava fazendo naquela igreja. No capítulo 1, no versículo 6, Paulo vai dizer assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Olha a convicção de Paulo. Paulo tinha uma convicção: eu tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia em que Jesus voltar. Por que até o dia em que Jesus voltar? Porque o que acontecerá quando Jesus vier? Quando Jesus voltar, acontecerá o arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar, acontecerá a transformação desse corpo
mortal, corruptível, em corpo incorruptível. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23 diz assim: pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Portanto, aquele que começou a boa obra vai finalizá-la com a redenção do nosso corpo, irmão. No arrebatamento da igreja, quem tiver morrido antes, o seu corpo vai ressuscitar e Deus vai redimir aquele corpo e transformar num novo corpo. E quem estiver vivo naquele dia, o seu corpo passará por uma transformação num abrir e piscar de olhos. O corpo será transformado num corpo glorioso. Isso é chamado na palavra de Deus que é a redenção do corpo. Sabe por quê? Porque Cristo veio para redimir o homem por completo. Cristo não veio para salvar apenas a sua alma, Cristo veio para salvar o homem por completo, corpo, alma e espírito. E aquele que começou em nós a boa obra, diz Paulo, há de aperfeiçoá-la. A ressurreição do corpo é descrita por Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 23 e 24 diz assim: mas essa ressurreição tem uma sequência. Preste atenção. A ressurreição do corpo do salvo tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. O primeiro a ressuscitar com corpo glorioso e incorruptível foi Cristo Jesus. E depois, todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Olha que coisa, que promessa! Todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder deste mundo. Os salvos em Cristo, todos ressuscitarão quando Cristo voltar, todos que são de Cristo. O que isso significa? Significa que não existe uma ressurreição por metade. Alguns dizem assim, mas a ressurreição, Cristo vem antes da grande tribulação, ressuscita uma parte, depois Ele volta, no final da grande tribulação, ressuscita outra parte. Não, Paulo está dizendo que na vinda de Jesus, todos que são de Cristo Jesus vão ressuscitar exatamente na vinda de Cristo Jesus. E quando é essa vinda de Cristo Jesus? Ao soar da última trombeta. Ao soar da última trombeta, Cristo virá e nos salvará por completo. A palavra Paulo vai dizer que todos morremos em Adão e todos que são de Cristo na sua vida hão de ressuscitar. É exatamente isso que nós encontramos em 1 aos Coríntios, quando nós lemos no capítulo 15, versículo de número 22. Diz assim: assim como todos morremos em Adão, e isso é necessário que as pessoas entendam, porque existe um grupo de pessoas que não aceitam essa ideia e se dizem cristãos. Dizem que creem em Cristo, mas creem em Cristo pela metade, porque não creem na palavra do próprio Cristo. A Bíblia diz que todos morremos em Adão. O que quer dizer isso?
Quer dizer que o pecado de Adão nos afetou e nos deu morte, trouxe para nós morte, o pecado de Adão. É isso que nós chamamos de pecado original. Por isso todos necessitam da salvação em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram. Todos que são de Cristo receberão nova vida. É a sequência do versículo. Embora Paulo tivesse a convicção que o Espírito Santo não falharia na sua obra de preparar a igreja para o arrebatamento, porque o Espírito Santo não vai falhar. Aquele que começou em nós a boa obra, ele vai completá-la até o dia que Cristo vier. E ele não vai falhar. Embora Paulo tivesse essa convicção de que o Espírito Santo não falha, ainda assim Paulo também tem a convicção da responsabilidade que cada crente tem com a sua fé e com a sua vida. E nós vemos isso quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, no versículo de número 2, ele diz assim: são essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Ele está dizendo o seguinte, que embora é o Espírito Santo que opera em nós e há de completar a obra, a responsabilidade do homem é permanecer em Cristo, é permanecer na palavra, é continuar crendo na mensagem da forma que ela foi entregue aos apóstolos, sem modificá-la, crendo nessa verdade até o fim. E aí nós chegamos na palavra de Paulo aos Filipenses: permaneçam firmes no Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, escrevendo no Evangelho, citado no Evangelho de João, capítulo 15, as palavras de Jesus, ele diz assim no versículo 6: quem não permanece em mim é jogado fora. Paulo está dizendo assim para a igreja: permaneçam firmes em Cristo. E Cristo diz assim para a sua igreja: quem não permanece em mim é lançado fora como um ramo imprestável e seca, e esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Palavras do Senhor Jesus. Qual é a necessidade nossa como crente em Jesus? Permanecer em Cristo e na sua palavra. Não devemos colocar a nossa confiança nos esforços humanos. Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 3, dizendo assim: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, porque nós adoramos por meio do Espírito Santo de Deus. Não existe verdadeira adoração sem a presença do Espírito Santo de Deus. Os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Pela presença do Espírito Santo de Deus em nós e agindo em nós e no meio da nossa adoração, fazendo com que nós possamos ofertar a Deus uma verdadeira adoração. Nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, diz Paulo, somos os verdadeiros circuncidados. Portanto, alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Não vamos colocar confiança naquilo que é a nossa própria capacidade, as nossas obras, as nossas boas obras, os nossos esforços humanos. A nossa fé não deve estar firmada naquilo que eu faço, nas boas obras, mas naquilo que Cristo fez por mim. Devemos prosseguir, de acordo com a fala de Paulo, de maneira coerente com aquilo que já alcançamos até aqui. Devemos prosseguir de maneira coerente,
com aquilo que já alcançamos. Se entendemos que a salvação é obra da graça de Deus, precisamos viver dessa maneira, dependendo da graça de Deus. Se entendemos que a salvação é obra da graça de Deus, precisamos entender que as nossas boas obras não são meritórias, mas são resultante da operação da graça de Deus na nossa vida, como aquele que nasceu de novo pela obra do Espírito Santo de Deus, que começou a boa obra em nós e que está nos fazendo produzir bons frutos, como prova da permanência desse Espírito em nós. Temos o resultado das boas obras, fomos criados para andar nas boas obras que Cristo preparou de antemão para que o povo de Deus andasse por ela. Portanto, devemos ter uma vida coerente com aquilo que nós alcançamos pela graça. Sabemos que os problemas surgem. Sempre teve problemas, irmãos, sempre surgiram problemas, dificuldades. E nessa igreja de Filipos também não era diferente. Tinha duas irmãs ali que estavam com problema uma com a outra. Alguém já viu isso acontecer dentro da igreja? Irmão ter problema com o outro, irmão não conversar com o outro, irmão ter mágoa com o outro, né? Essa igreja tinha duas irmãs, Evódia e Sintique, e Paulo fala dessas irmãs e diz que assim como elas estão em Cristo Jesus, elas precisavam resolver esses problemas. Resolvam esse desentendimento. Uma vez que vocês pertencem a Cristo Jesus, resolvam esse desentendimento. E Paulo ainda vai falar com os demais a respeito dessas irmãs. Cuida delas, porque são servas valentes, apesar da luta, dos problemas. E quem não enfrenta os problemas da comunidade? Temos problemas, mas precisamos aprender com maturidade resolvê-los. E Paulo vai terminando essa carta e ele vai trazendo novas palavras, e aqui ele vai dizer para a igreja: alegre-se, alegre-se. Precisamos nos alegrar todos os dias. Sabe por quê? Porque nós somos salvos pela maravilhosa graça de Deus. Será que isso é motivo para você alegrar? Porque se dependesse da sua boa obra, o que seria da sua vida? Se a sua salvação dependesse da sua boa obra, se a minha salvação dependesse da minha boa obra, eu estaria perdido, irmão. Mas aleluia, glória a Deus, meu coração se alegra, porque a minha salvação não depende da minha boa obra, mas pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo. A alegria deve permanecer no nosso coração. Sejam amáveis em tudo que fazem. Tudo que nós cristãos vamos fazer, devemos fazer com amor. Tudo devemos fazer com amor. E ele vai dizer por quê? Porque o Senhor virá em breve. O Senhor Jesus virá em breve. Estamos vendo uma movimentação no mundo. Guerras e rumores de guerras. O mundo está preocupado, não sabe o que vai acontecer. A guerra já está batendo à nossa porta. Às vezes nós estamos acostumados a ver a guerra longe de nós, mas ela já se ameaça às nossas portas. Quem está acompanhando os noticiários sabe dos rumores de guerras. Os rumores de guerra chegou à nossa divisa. O que nos espera? Não sei, mas podemos ter uma certeza: Cristo virá em breve. E a nossa posição em meio a qualquer coisa que aconteça deve ser única: permanecermos firmes no Senhor. Permanecermos firmes no Senhor, porque
o Senhor virá em breve, ao soar da última trombeta, e o Senhor virá, como está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 52, assim também como está escrito em Apocalipse capítulo 11, ao soar da última trombeta. Não podemos negar a boa obra do Senhor em nossa vida. E não podemos confundir a boa obra do Senhor com denominação religiosa. Algumas pessoas confundem a boa obra, a obra de Deus, com uma denominação religiosa, com uma comunidade onde ele está inserido servindo ao Senhor. E as pessoas confundem a boa obra e a obra de Deus com uma comunidade. Meus irmãos, a boa obra do Senhor é a obra de Cristo Jesus, sendo aplicada na vida do cristão. A boa obra do Senhor é a obra de Cristo Jesus na vida do pecador, levando o pecador ao arrependimento, levando o cristão a se arrepender dos seus pecados quando comete os seus pecados. A boa obra de Cristo Jesus, ela implica na regeneração, no novo nascimento que nós experimentamos pela maravilhosa graça de Deus. A boa obra de Cristo Jesus está relacionada à justificação pela fé, está relacionada à santificação, sem qual ninguém verá a Deus, e ela se encerra com a glorificação, que é a redenção do nosso corpo. Esta é a boa obra de Cristo Jesus, e não podemos negar essa boa obra em nenhum momento da nossa vida. Devemos estar prontos para aquele grande dia, firmes em Cristo Jesus, esperando a volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar cantando mais um louvor. 929.